Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. O apóstolo Paulo, o grande missionário, esta é a lição número 8, o segundo diário de viagem. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16, 31. Vamos descobrir. Veremos os detalhes de algumas paradas de Paulo e sua equipe na Europa. Muita coisa aconteceu. Novos amigos, reencontros, conversões, batismos, libertação, prisão, terremoto e ensino das escrituras. Teve tudo um pouco, né? Os obstáculos e as perseguições não desanimaram o apóstolo. Pelo contrário, ele manteve a conduta da oração, louvor e agradecimento. Essa postura perseverante contagiava as pessoas ao seu redor. Então veja que aqui numa outra novo diário, né, do apóstolo Paulo, houve aqui outras situações. Novos amigos, quem não quer fazer um amigo novo, né? Novos amigos, teve aqui reencontros, encontrou novos amigos e amigos antigos, né? Fizeram novos amigos e amigos reencontraram amigos antigos. Teve mais conversões, batismos, libertação. Olha que interessante. Prisão, terremoto e ensino das escrituras. Veja que a vida do apóstolo Paulo é sempre baseada no ensino das escrituras. E isso traz para nós o entendimento do seguinte, que nós devemos continuar ensinando a palavra. Ainda que nós venhamos ser presos por isso, mas que nós venhamos ficar firmes e continuar falando e ensinando a palavra. Hora de aprender. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo foi abençoada e produtiva, apesar dos contratempos e das mudanças de planos que ocorreram pelo percurso. O que parecia um desvio se tornou um caminho de vitórias. Então, muitas das vezes, quando nós entendemos que nós estamos fazendo algo para o Senhor, e mesmo nas mudanças de percurso, mesmo nas questões que são mudadas, o cenário que é mudado, o Senhor faz valer a sua palavra e a sua vontade. E o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam para a honra e glória do seu nome. Portanto, nós sim entenderemos que nós devemos fazer as viagens. A viagem é abençoada da parte do Senhor. É uma viagem que vai proclamar o Evangelho de Cristo às outras nações, mas que nós devemos também compreender e ter amadurecimento, que muitas das vezes nós fazemos um plano, traçamos um plano, e aquele plano, muitas das vezes, é refeito pelo Espírito Santo. O Senhor nos dá um outro direcionamento no meio do caminho. Então, muitas coisas precisam ser mudadas às pressas, mas nós precisamos estar firmes e convictos naquilo que nós fomos chamados. Não pense você que porque você fez um plano e as coisas não aconteceram daquela forma que você pensou, que Deus não está te aprovando. Sim, Deus está te aprovando, mas Deus quer uma outra parte de você, quer uma outra coisa, quer te ensinar uma outra coisa. Então você traçou um plano, traçou um caminho para seguir, numa rota, mas o Senhor quer que você vá para outra rota porque Ele tem um outro negócio para você. Então não se desespere, não fique triste, não fique entristecido porque o Senhor não está comigo. Sim, o Senhor está com você. Mas eu fiz um plano lá e o plano não deu certo, não foi daquele jeito. Era porque não era da forma que o Senhor te queria. Então, o importante é que você tenha amadurecimento e entender, compreender que o que vale é a vontade do Senhor. Se o Senhor mandou você mudar os planos, então mude os planos para a glória do nome dele. Não vai fazer igual o Jonas, né? Que Deus deu uma ordem para ele, ele foi para o outro caminho, viu lá o que aconteceu com Jonas, né? O encontro com novas pessoas. Um destaque importante desta segunda viagem são as pessoas que Paulo foi conhecendo ao longo do trajeto. Ele tinha amor pelas almas e dedicava tempo às pessoas para que conhecessem a Jesus. Quanto tempo você tem passado em rede social? Olha lá, hein? Entretanto, quanto tempo você tem se dedicado a falar da palavra para uma pessoa? Quando uma pessoa chega para você e está aberta ao Evangelho, que há muitas pessoas assim, né, que estão abertas ao Evangelho, quer ouvir o Evangelho. Então você para com essa pessoa, dê tempo a essa pessoa, não importa o que você vai fazer, dê tempo para essa pessoa, deixa aquilo que você vai fazer. Depois você faz e dá tempo para aquela pessoa, se dedique àquela pessoa, se dedique a ensinar as escrituras àquela pessoa, fale para ela do amor de Cristo, do amor do Senhor por ela, o que o Senhor prometeu, o que o Senhor fez, dá a ela toda a atenção possível e sem fazer acepção de pessoas, independente de quem seja, se é um morador de rua, se independente de quem é, se é um doutor, vai e fala a palavra,
pregue a palavra, dê tempo a esta pessoa, né? Porque na verdade o que hoje nós precisamos dar a muitas pessoas hoje é um pouco da nossa atenção. O mundo está andando a 1000 por hora e nós devemos parar o nosso tempo e dedicar uma atenção, um tempo para essa pessoa, para ensinar a palavra, para falar da palavra, para que assim essa alma seja alcançada pelo Evangelho da Graça. A parada em Filipos. Porém, em certo dia no caminho, uma jovem vidente começou a segui-los. Ela andava atrás deles gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Embora o que a jovem dizia fosse verdade, ela estava dominada por um espírito mau. Ela era uma escrava e as adivinhações traziam dinheiro para os seus senhores. Eu quero trazer algo para você que você precisa muito de compreender este ponto. Este ponto é um ponto simples de compreender, mas muitas das vezes é difícil de aplicar. Essa questão aqui vai nos trazer o seguinte: veja que essa moça, ela falou uma verdade. Esses homens eram homens de Deus. Sim, eram homens de Deus. O que aconteceria se Paulo não repreendesse esta mulher? Ia parecer que, como esta mulher faz adivinhações, vejam bem como é a artimanha de Satanás. Como esta mulher fazia adivinhações e adivinhar é pecado, o Senhor abomina essa prática, Deus condena essa prática, Deus não está neste negócio. O que vai acontecer? Se Paulo não repreendesse essa mulher, as pessoas iam ao redor a ver. Realmente Paulo e esses homens realmente eram de Deus. Então essa mulher adivinhou que este homem era de Deus. Então essa mulher adivinha mesmo. Então olha a artimanha. Então ia parecer ali que Deus estava pactuando com aquelas adivinhações. Então é muito perigoso essa questão da adivinhação, que muitas vezes nos dias atuais vemos pessoas ainda sendo enganadas por essas pessoas, né? Por pessoas que fazem adivinhações. Eu vou ler aqui para você em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. É um texto um pouco extenso, mas eu vou ler para você, só para você deixar aqui bem claro aonde eu quero chegar. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus te dá, não imitareis as abominações daquelas nações. Aí vem aqui agora a lista. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa essas nações diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que és de possuir dão ouvidos a agoreiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Então veja que aqui o Senhor ele é bem incisivo, ele é bem firme no propósito aqui. Então nós devemos compreender que nós não devemos consultar essas práticas. Então, ainda que muitas das vezes parece, não, mas já falou uma verdade para mim. Não interessa se falou verdade. Interessa que, se ainda que venha falar a verdade, o diabo tentou Jesus falando a verdade, falando a palavra. Então, cuidado com aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Não se deixe levar, não se deixe enganar por esses agoreiros, por cartomantes, esse tipo de pessoas, signos e etc. Tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. Deus não está nesse negócio. A parada em Tessalônica e Bereia. Os judeus de Bereia, aos contrários dos judeus de Tessalônica, receberam o evangelho com interesse. Eles estudavam as escrituras com perseverança para verificar se o que Paulo estava falando era mesmo verdade. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que o Paulo dizia era mesmo verdade. As pessoas costumam usar um termo que não é um termo correto. As pessoas costumam dizer assim: seja como os irmãos de Bereia, sejam como os crentes de Bereia, né? Vamos ser crentes bereanos. Nada disso é verdade. Não. Por quê? Porque no contexto bíblico,
O que o povo de Bereia foi educado. Se você vai ver lá no livro de Atos, que vai ver que vai falar que eles vão aceitar a Cristo. Ué, se eles são... Por que eles vão aceitar a Cristo se eles já são cristãos? É porque, na verdade, eles não eram cristãos. O texto é claro, o texto diz que eles eram nobres. O que é isso? No sentido ali, é muito possível de ser pessoas que tinham muito dinheiro. Eram pessoas que tinham... eram ricas. Então, o que eles faziam? Como eles têm riqueza, muito provavelmente também tem educação. Que o povo aqui, eles eram educados. O povo lá de Tessalônica foi um povo assim muito duro com eles, muito firme, não tiveram educação. Mas o povo de Bereia foi um povo hospitaleiro. E eles sempre, como eles eram ricos, eles tinham a lei. Então, tudo que Paulo pregava, eles olhavam na Bíblia, né, para ver se realmente era aquilo lá. Mas eles não eram crentes. Então você pode dizer que nós devemos ser como as pessoas de Bereia, mas nós não devemos falar que nós devemos ser cristãos como os bereanos, porque os bereanos, nesse ponto aqui, não eram crentes, eles acreditaram depois, eles aceitaram a Cristo depois. Mas veja como que a educação muda o quadro. Pessoas educadas aceitaram os homens de Deus de bom grado. Por quê? Porque viam que na verdade Paulo estava falando a verdade. E quando você fala a verdade, as pessoas tendem, ainda que alguns vão te jogar na prisão, se for o caso, mas de modo geral as pessoas tendem a aceitar. Vou te dar um exemplo aqui bem prático. Digamos que você torce, é muito possível de você torcer para um time de futebol, é muito provável. Você torcendo para um time de futebol, e agora imagina que você vai jogar, o time do seu coração vai jogar aí com outro time. E o seu time joga mal. Seu time jogou mal, mas venceu o jogo. O que você vai fazer? Meu time é melhor. Não, você vai reconhecer e vai falar a verdade. Olha, o meu time ganhou do seu, mas o teu jogou melhor do que o meu. Ou seja, você está falando a verdade. Quando você fala a verdade, nesse ponto, em todos os seguidos, em todos os pontos que você tiver, principalmente da palavra, quando você fala a verdade, até aquela pessoa do outro time que perdeu para o teu time vai falar assim, o meu time perdeu para o time dele, mas pelo menos ele falou a verdade. Ele viu que meu time foi melhor do que o dele. Então acabou a discussão, acabou o problema. Por quê? Porque você falou a verdade. Então nós devemos fazer exatamente isso, falar a verdade. Foi o que Paulo fazia. Paulo falava a verdade da palavra. Nós também devemos contextualizar a palavra para também falar a verdade da palavra, para não usar um texto fora do contexto para falar aquilo que nós queremos falar. Defender uma tese que não é bíblica. Às vezes está até na Bíblia ali, mas tem um outro segmento, foi para uma outra época, foi para um outro povo, e nós não devemos trazer para os dias atuais. Então nós devemos ter muito cuidado também com esse negócio. Nós devemos falar a palavra, mas falar a palavra com verdade, não fazer como Satanás. Satanás usou a palavra para falar com Cristo, mas usou a palavra de uma forma equivocada. Então nós não devemos fazer isso. Nós devemos falar a palavra de acordo com o que a palavra fala, de acordo com o seu contexto, de acordo com o que o autor do texto quis dizer para o povo, que ele quis dizer para a época também. Então nós devemos ter muito cuidado com este negócio. Mas de qualquer forma, fale sempre a verdade. Conclusão. Com a pregação das Escrituras, o apóstolo Paulo via como as vidas das pessoas eram transformadas, da mesma maneira que aconteceu com ele após o encontro com Jesus. E por isso ele não parava diante das dificuldades. Não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do Evangelho. Então veja que Paulo teve um encontro extraordinário com Cristo. Nem todo mundo que tem um encontro com Jesus aceita ele de coração, né? Tem muitas pessoas que encontraram com Jesus, mas deixaram para lá, por exemplo, o jovem rico, né? Se encontrou com Jesus, mas foi um encontro que não mudou nada a vida dele, né? Então veja que Paulo teve aqui um encontro com Jesus e foi transformado pelo Evangelho da Graça, e agora ele nada conseguia parar Paulo. Paulo estava em tudo. Quanto mais afronta ele tinha na vida, mais empolgação ele tinha para pregar o Evangelho. E nós também devemos ser assim. Por quê? Porque qual é o resultado disso? Ver vidas transformadas. Isso muda toda a história. Quando você prega a palavra, ensina a palavra e vê vidas de pessoas sendo transformadas e libertas do pecado para a glória do nome do Senhor, é algo que nenhum dinheiro paga. É um prazer imensurável, não dá para medir. Então que você tenha isso no seu coração, de falar sempre a verdade da palavra, levar a verdade que é Cristo, João 8, 32 e 36, que nós venhamos a cada dia mais viver
que se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livre, conhecereis a verdade vos libertará. Então que nós devemos pregar esta palavra da verdade, João 17:17. Então que para a glória e honra do nome do Senhor e para a alegria do nosso coração, porque sim, nós ficaremos felizes quando nós pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra para alguém, e essa pessoa aceita Cristo como Salvador e a sua vida é transformada. Nós vemos que sim, nós fomos ali naquele momento usado por Deus para que aquela pessoa viesse a conhecer a Cristo e ser salva por Cristo. Olha que coisa extraordinária. E naquele grande dia nós entraremos juntos nas mansões celestiais pelas portas e diante do tribunal de Cristo nós receberemos a nossa recompensa por ter ensinado a palavra com verdade, pregado a palavra com a verdade, com sinceridade, né, com todo o amor, para que as pessoas venham ser salvas na pessoa de Cristo. Vamos praticar. Filipos, letra A, Tessalônica, letra B. Número 2, Bereia. Resposta número 3 é uma resposta pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!